Chegamos à fase dos 9 meses. Todos os dias é uma habilidade diferente que ele aprende. Mas quais são as características do bebê nessa fase? O que a gente espera que o bebê esteja fazendo? É o que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve nesse canal e me acompanha no Instagram, @desempenho. Eu sou Rafaela Paiva da Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então essa é uma fase que o bebê já tem uma grande independência e autonomia em comparação aos outros meses que a gente conversou. Aqui o bebê ele já tem estabilidade em praticamente todas as posições e ele vai conseguir realizar essas transferências, que é mudar de posição. Você coloca esse bebezinho deitado de barriga para cima, ele nem vai querer mais ficar assim. Ele mesmo já vai girar, virar de barriga para baixo, se colocar sentado. E tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê. É importante que o bebê tenha essa autonomia e essa independência de realizar essas transferências. Essa é uma fase que o bebê vai explorar muito o ambiente. Ele não vai explorar mais somente aquilo que está perto dele. Ele vai cada vez mais distante para explorar os outros lugares. Por isso é muito importante deixar esse ambiente o mais seguro possível. O ambiente que o bebê fica, a gente vai tirar tudo do alcance do bebê que possa oferecer risco para ele. Tudo que tenha risco de cair em cima dele, que seja muito pequeno e ele possa engolir. Tudo isso a gente vai tirar de perto, porque essa é uma fase que o bebê vai explorar e isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. Então não é interessante a gente ficar restringindo esse bebê, falando não faça isso, não faça aquilo. Isso pode muitas vezes fazer com que ele não queira mais explorar. E a gente já conversou que esse desenvolvimento do bebê depende desse processo de exploração do ambiente também. Então o que a gente tem que entender é que esse processo é uma evolução. Então não é que o bebê chegou nos 9 meses e ele vai fazer isso tudo que eu tô falando aqui, ele vai começar a fazer isso. Ele tá lá desde os outros meses realizando esses movimentos de uma forma mais simples e eles vão se tornando cada vez mais complexos e o bebê vai conseguindo fazer outros movimentos mais difíceis. O que a gente conversou lá nos 7 meses, nos 8 meses, o bebê vai ficando melhor ainda nessas posturas e aqui nos 9 meses o bebê vai fazer de uma forma mais precisa, de uma forma mais rápida esses movimentos. Então, como a gente conversou que essa é uma fase de deslocamento, que o bebê não vai ficar mais parado na posição em que ele está, é muito importante a gente permitir que o bebê tenha essa liberdade para se movimentar. Lá nas outras fases a gente já conversou que o bebê virava, que o bebê ficava de 4 apoios e essa é a fase do engatinhar. Muitos bebês começam a engatinhar aqui com 9 meses. Não quer dizer que são todos. Muitos engatinham um pouco mais na frente, com 10 meses, com 11 meses. Mas esse marco é muito importante para o desenvolvimento do bebê. O engatinhar vai permitir que o bebê tenha essa liberdade para explorar o seu ambiente e ele vai ter uma melhor noção de profundidade e de distância, porque ele vai conseguir chegar perto de onde ele quer, ver o objeto de perto, ver o objeto de longe. Além dessa descarga de peso na mão do bebê, né? O peso do corpo na mãozinha do bebê vai ser muito importante para esses movimentos futuros de pegar objetos menores, da escrita. Essa coordenação que o bebê precisa para realizar esse movimento do engatinhar, a gente fala que ele precisa dissociar o tronco do quadril, então ele precisa realizar esse movimento recíproco que a gente fala, né? Que gira um lado, gira o outro. Isso também é muito importante para o cérebro do bebê e para os próximos marcos, porque o cérebro vai aprendendo que o corpo ele pode dissociar. Então, engatinhar é sim um marco muito importante que a gente deve incentivar. Você pode estar me perguntando como eu vou incentivar o engatinhar? Permitindo que o bebê tenha liberdade nesse ambiente, que o bebê fique no chão, a gente coloca os brinquedos cada vez mais distantes, brinquedos que se desloquem é muito interessante nessa fase, bola, brinquedos assim mais arredondados em que o bebê ele vai querer pegar esse brinquedo. Quando ele for tentar pegar o brinquedo vai acabar rolando e ele vai junto, então ele vai entendendo que o corpo dele pode se mover e ele vai querer cada vez mais realizar esse movimento. Então uma postura muito interessante que a gente fala nessa fase e que permite que o bebê tenha essa mobilidade é o sentado de sereia, que é quando o bebê vira uma perninha para dentro e a outra para fora, porque isso vai dar mobilidade para o bebê ir para o 4 apoios e voltar. Então essa é uma postura de transição que a gente fala que o bebê ele não fica assim, ele usa essa posição para ir para outra. Então, muitas vezes, se o bebê está com dificuldade em sair da posição sentada para o 4 apoios, a gente pode facilitar
jogando uma perninha dele mais para dentro, e aí ele vai realizar esse movimento e vai querer se deslocar. Então, na posição sentada, esse bebê já vai ter uma boa estabilidade, ele não vai ficar mais desequilibrado, não vai precisar de apoio, ele já vai ficar lá sentado sozinho, já vai girar para pegar brinquedos que estão mais do lado, mais para trás, e esse movimento também do bebê girar é muito importante, porque ele vai tanto fortalecendo os músculos, como ele vai entendendo que a mãozinha dele pode vir mais para cá e o corpo dele acaba vindo também, e aí ele vai querer se deslocar. Por isso que a gente fala que quanto mais liberdade a gente dá, quanto mais espaço a gente dá para esse bebê, mais movimentos ele vai conseguir realizar. E a gente permitindo que o bebê tenha essa liberdade desde lá, muito cedo, como a gente já conversou, nessa fase aqui, muitas vezes ele já vai chegar realizando todos esses movimentos que a gente conversou. E como a gente conversou lá nos 8 meses, aqui o bebê também ele vai realizar esse movimento de escalada, que é de se puxar para ficar de pé. Usar objetos maiores, tanto no berço, como se tiver um banco na sua frente, no sofá, ele vai usar para se puxar. Só que agora ele vai começar a entender que ele pode usar as forças da perna. Então ele vai usar a perna como apoio, os bracinhos seguram e as pernas também vão dar esse impulso para ele se colocar de pé. E esse movimento de ir se colocando de pé vai ser muito importante para ele ir fortalecendo esses músculos dos membros inferiores. Outra forma interessante do bebê brincar nessa fase é ajoelhado. Muitas vezes ele vai começar a fazer esse movimento de se puxar e vai parar ajoelhado. E esse movimento do bebê ficar ajoelhado vai trabalhar bastante esses músculos aqui, os extensores que a gente fala, e principalmente o glúteo. Então o bebê vai fortalecendo bastante esses músculos aqui das pernas, da parte posterior da perna, e isso também vai ser muito importante para os próximos marcos, para o engatinhar, para o andar. Então, como a gente conversou lá dos movimentos das mãos desse bebê que começa a ficar mais refinado, não quer dizer que o bebê nessa fase já vai pegar com movimentos mais precisos. Não, os movimentos ainda são grosseiros, mas já ocorre uma evolução. O bebê, a partir desse explorar, de ir pegando objetos de diferentes tamanhos, diferentes formatos, ele vai conseguindo realizar a apreensão cada vez melhor. A apreensão é esse movimento de pega. Então ele vai pegar objetos de uma forma cada vez melhor e mais precisa, e vai soltar também esses objetos quando ele bem quer. Ele vai jogar os objetos para explorar o que é que acontece quando eles jogam esses objetos, para entender essa noção de profundidade, de distância. Então ele vai gostar de realizar esses movimentos. Ele gosta de olhar para as pessoas, de brincar emitindo sons. Nessa fase ele já tem um contato social interessante, mas ainda é limitado. Então, como a gente conversou lá no outro mês, que esse bebê começa a memorizar as pessoas que são familiares, pessoas que são estranhas, muitas vezes ele pode chorar, não querer ficar ali perto dessa pessoa, porque ele já memoriza quem são as pessoas que estão ali com ele no seu cotidiano. E ele também já começa a compreender algumas palavras. Por exemplo, palavras que são associadas a gestos. O soltar beijo, o dar tchau. Então o bebê já começa a entender que dar tchau é isso, soltar beijo é isso. Essa também é uma forma bem interessante da gente ir ensinando ao bebê esses novos gestos. Então esse é o seu bebê de 9 meses, ele explora o ambiente bastante e a gente deve ter muito cuidado e atenção com isso, e a gente deve permitir que esse bebê explore para que ele se desenvolva de uma forma cada vez melhor, que ele aprenda novas habilidades e novos comportamentos. Então, quanto mais liberdade e independência a gente dá para esse bebê explorar, melhor vai ser o desenvolvimento dele como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões, se ficaram com dúvida de alguma coisa, que eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima!